Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal Bússola Dev, tá? E hoje a gente vai falar aí sobre o DOM. O que é o DOM, galera? O DOM, Document Object Model, é a representação de dados dos objetos que compõem a estrutura e o conteúdo de um documento na web. O DOM não é uma linguagem de programação, mas sem ela, a linguagem JavaScript não teria nenhum modelo ou noção de páginas da web, tá? Então, o que significa isso, galera? O DOM nada mais é do que a estrutura do nosso documento, tá? Então, ele começa aqui no document, né? Na verdade, ele começaria aí no window, tá? Tendo o document como referência, e aí sim a gente consegue ter acesso aí a toda a cadeia, né, de elementos. Então, começando aqui do HTML, indo para o head, para o body. Aqui tem algumas tags de exemplo, tá, como H1, o A, mas assim, existem outras tags do HTML também, né, que compõem o DOM. Tá? Aqui é uma abordagem mais superficial, só para vocês terem uma ideia do que seria o DOM. Tá? Então, o DOM nada mais é do que a raiz, né, do nosso documento, tá? A estrutura, seria a árvore aí, certo? Dos elementos. E aqui, galera, só para a gente ter uma visão mais prática, por exemplo, se eu for aqui no meu console, certo? E colocar aqui document, quando eu apertar aqui, por exemplo, o ponto, vocês veem que eu tenho acesso a vários recursos, né? Então, por exemplo, document.location, document.body. Então, assim, o que permite essa interação, né, com os elementos é justamente o DOM, tá? Então, partindo daqui, galera, a gente vai começar a estudar um pouquinho cada um desses tópicos que eu separei aqui, beleza? Então, bora lá. Bom, galera, e aí como que a gente faz para adicionar elementos no DOM, tá? Então, uma das maneiras, né, uma das várias maneiras que a gente pode adicionar elementos no DOM, tá? É o que eu vou fazer aqui. Então, primeiramente, eu vou declarar uma variável chamada body. E o que essa variável vai receber? Ela vai receber um document, ou seja, eu quero buscar do meu documento, né? Quem que eu quero buscar? Eu vou querer buscar o body, certo? E uma vez que eu tenho essa referência, ou seja, uma vez que eu tenho esse valor gravado no body, então o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente pegar o body.append e passar uma mensagem. Olá, mundo. Salvo. E olha o que vai acontecer, pessoal. Ele apareceu aqui embaixo, olá, mundo, né? E como eu estou jogando no body, ele aparece lá embaixo, tá? E aí ele tem um outro aspecto muito interessante, porque eu tenho a opção do append, mas também eu tenho aqui o append child. Qual que é a diferença? Primeiramente, pessoal, eu vou encaixar já com esse segundo tópico aqui, que é o criando elementos, tá? Como que a gente faz para criar elementos no DOM? Então, primeiramente, eu vou criar aqui uma variável chamada span, certo? Que ela vai puxar o document. E aí ele tem um cara chamado createElement, que é esse cara aqui, ó. Tá? E aqui eu vou colocar o tipo de tag que eu quero. Tá? Então, se ali eu coloquei spam, eu vou jogar aqui o meu spam. Tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu quero adicionar o spam no meu body. Então, ao invés de eu colocar body.append, eu posso colocar body.appendChild, chamando quem? Chamando o meu spam. E aí, se eu salvar, olha o que vai acontecer. Ele criou aqui um spam, certo? No contexto do body, tá? Só que o spam está vazio. Como que a gente faz para adicionar o texto, certo? Ou modificar o texto dele? Então, eu poderia simplesmente vir aqui e colocar um spam. Quem que é o meu spam? O meu spam é esse cara aqui, ó. É o documento criado. Então, eu vou colocar spam.textContent, né? Text content, né? Que seria o conteúdo do texto. E aqui eu vou colocar olá, mundo, eu sou o spam. Então, vou salvar. E olha o que aconteceu, galera. Ele salvou aqui no body. Então, assim, a gente criou a tag spam.
ele atribuiu o texto dela, né? E vocês percebem que ele ficou aqui, ó, do lado do Olá Mundo, certo? E aqui o que é interessante é que depois do mundo, Olá Mundo, eu posso colocar um vírgula e, por exemplo, colocar um outro texto aqui, ó, vou colocar teste e ele vai aparecer, beleza? Então, assim, pessoal, de uma maneira bem simples e objetiva, a gente aprendeu como adicionar elementos, né? Como que a gente cria um elemento. Então, aqui eu poderia colocar qualquer tag, tá? Um spam, uma div, enfim, qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, vou colocar, por exemplo, um H2, tá? Ó, então vocês percebem que agora esse cara aqui ele virou um H2, né? Já mudando o estilo dele, tá? E aí, como que a gente faz agora para remover o elemento, tá? Então, para remover também é bem simples. Uma vez que a gente já tem, né, o contexto aí do pai, que seria o body, né? Então, para a gente remover o elemento, o que a gente tem que fazer? Vou chamar o meu body, que é o pai, certo? E vou falar, ó, eu quero que você remove o filho. E quem que é o meu filho? O meu filho é esse cara aqui, ó, que seria o spam. Tá? Eu vou voltar aqui para o spam só para ficar mais didático. Ó. Então, quando eu salvo, vocês percebem que ele sumiu, certo? Ele só manteve aqui o primeiro, né? Que é o body.append. Vou botar a aspa aqui. Beleza? Então, assim, adicionar elementos, criar elementos, né? Como que a gente dá o append child e remover os elementos, assim, é bem tranquilo, tá, pessoal? Agora a gente vai ver aí como a gente vai inserir HTML livre. Bom, galera, e para a gente inserir HTML livre também é bem tranquilo, tá? Então, o primeiro passo, eu volto no meu HTML e eu vou declarar aqui, vou colocar um ID, opa, maiúsculo não vai. Vou colocar aqui um ID, vou dar o nome de texto para esse cara, certo? E lá no meu JavaScript, eu vou declarar aqui uma constante P, certo? Que ela vai receber quem? Ela vai receber o meu document.get element by e é esse cara aqui, ó, id, tá? Então, para a gente poder pegar a referência do parágrafo, é esse cara aqui, é o get element by id. E dentro dele eu vou colocar justamente o nome do id, que é o texto. Beleza, pessoal? Feito isso, eu já consigo associar essa variável ao meu parágrafo texto aqui, tá? E uma vez que a gente tem acesso à variável p, o que eu vou fazer? Eu vou colocar p.inner HTML, certo? E aqui, pessoal, entre aspas, eu vou colocar de fato como se fosse uma tag HTML mesmo. Então, eu vou colocar aqui um spam, né? Ele até abriu, já fechou o spam, tá? E eu vou colocar aqui, olá, eu sou o spam. Quando eu salvar, pessoal, olha o que vai acontecer. Eu vou dar aqui para salvar tudo, né? Então, de fato, dentro do meu parágrafo texto, que tem o ID texto, ele criou aqui o spam. Olá, eu sou o spam, tá? E aí, como que a gente faz, pessoal, para estilizar, né? Porque ele ficou aqui padrão, né? Simples. Uma vez que eu já tenho o meu P, que é o parágrafo, né? Que é o texto, como que eu posso fazer para estilizar ele? Eu simplesmente venho aqui no meu p.style, certo? Por exemplo, eu vou colocar aqui uma propriedade color e eu vou colocar uma cor vermelho, né? Então vocês viram que ele já mudou o estilo dele aqui, né? Ó, ele atribuiu, certo? O color red, né? Que seria o vermelho. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu coloquei o ID aqui no meu parágrafo, busquei ele pelo get element by ID, dei um inner HTML nele, né? Jogando aqui a tag spam, certo? E aí, após isso, o que eu fiz? Eu atribuí um estilo de cor nele que seria o vermelho. Tranquilo? Então vamos ver agora como que a gente mexe com os atributos, né? E adiciona e remove classes aí no elemento. Bom, galera, para a gente mudar o atributo também é bem tranquilo, tá? Apenas como teste aqui eu deixei uma imagem, né, comentada, eu vou descomentar aqui para aparecer, seria a imagem do Goku, beleza? E como que eu faço para mudar o src da imagem, né, que seria o atributo por uma outra imagem? É bem tranquilo. Basicamente, o que eu vou ter que fazer é o seguinte: eu vou criar aqui uma variável, uma constante img, certo? E aí, o que eu vou fazer agora? Até agora a gente estava buscando pelo get element by id, tá? Só que tem uma outra maneira da gente buscar elementos no DOM, que é o .query selector, tá? Que é esse cara aqui.
E aí aqui dentro eu vou chamar a minha tag img, tá? Então entre aspas mesmo. E uma vez que eu tenho esse cara aqui, o que eu vou precisar fazer, pessoal? É bem simples, tá? Aqui embaixo eu vou colocar o meu img, que foi esse cara que eu acabei de criar, tá? Ponto set attribute, que é esse cara aqui, a primeira opção, tá? E aí eu vou colocar o meu src como seria aí o primeiro parâmetro, né, na verdade. Vou colocar um vírgula e aí eu vou colocar a nova URL, beleza? Uma vez que eu fiz isso, galera, olha o que vai acontecer. Assim que eu salvar, ele já vai alterar a imagem, tá? Então é assim que eu mudo os atributos, beleza? Então do mesmo jeito que eu fiz aqui a alteração do atributo, eu também posso remover ele. E como que eu removo esse cara? Simples. Eu venho aqui, ó, ponto img, certo? Ponto remove attribute e passa aqui o meu src, beleza? E aí ele remove a alteração que eu fiz aqui, tranquilo? Agora o último tópico aqui, pessoal, é adicionar ou remover classe no elemento, tá? Aqui também é bem tranquilo. O que a gente pode fazer, pessoal? Aqui no meu título eu vou colocar um ID mesmo, vou colocar um ID de title, certo? Então a gente já aprendeu, eu vou criar aqui, por exemplo, um H1 e o H1 vai ser o meu document.get element by ID e aí eu vou chamar o meu title, beleza? E aqui o que eu vou fazer, pessoal? Só para vocês entenderem, eu criei aqui no CSS uma classe active, apenas passando aqui o background color como purple, tá? Seria um roxo, beleza? Então aqui o que a gente vai fazer? É bem simples. Uma vez que eu associei, né, o document element by ID title no H1, eu vou fazer assim, ó, H1, certo? Ponto class list ponto add e aqui eu vou passar o nome da minha classe, tá, gente? Então eu vou salvar tudo aqui. E aí vocês viram que no meu H1 ele acabou colocando o background color, né? Então, ou seja, ele pegou a minha classe active e jogou lá no H1, tranquilo? E para remover também é super tranquilo. Então assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui H1 ponto class list, tá? Só que ao invés de eu colocar add, eu vou colocar aqui o remove. E o remove quem? Aí eu tenho que passar para ele a minha classe. Falar para ele, ó, não quero mais que você use o active. Tranquilo? Então assim, pessoal, basicamente a gente viu aí vários métodos importantes, tá? Só que novamente ele tem na documentação dele. Então assim, é muita coisa para você ver, são muitos métodos, tá? Eu vou passar aqui a documentação para vocês no vídeo, tá? Então foi só um overview aí dos principais elementos, tá? Dos principais assim, das principais coisas que a gente mexe aí no dia a dia no JavaScript, tá? Então tentei aí dar uma abordagem bem superficial, mas acredito que com isso vocês vão ter uma base legal aí para tocar o projeto de vocês, e no decorrer do curso a gente vai explorar mais isso daí. Tranquilo, pessoal? Um grande abraço aí, obrigado por ter ficado comigo aí até agora, a gente se vê nos próximos vídeos. Falou, galera, abraço.